Ser feliz é uma responsabilidade muito grande, já pensou nisso? Porque você é dona das suas escolhas e são elas que vão te guiar para um momento de felicidade ou não. E buscar no outro a falta que tem em si vai dar ruim. Agora me diz, felicidade é um momento, é um estado, é um ponto final, uma chegada ou um exercício diário? É isso que a gente vai descobrir com as minhas convidadas de hoje. Obrigada, meninas! Já vou apresentar para vocês Dandara Lanzini. A Dandara é figurinista, produtora de moda, feminista e também viajante mochileira, adora desbravar o mundo. A Ellen Mesquita, obrigada, minha linda, tô felizona de você estar aqui hoje, obrigada. A Ellen, ela é advogada, ela é apresentadora também e ela é especialista em direito do entretenimento. Além de praticante de yoga há mais de 20 anos, bailarina e tem um monte de coisa, essas mulheres não param. Meninas, vamos falar de felicidade. Tá todo mundo aqui sorrindo, né? Agora a gente tá sorrindo e como é que tá dentro? Felicidade é um exercício diário? Me diz, Ellen. Para mim é um exercício diário e não é aquele exercício assim, que você fala, eu vou fazer um exercício para isso. Eu acho que é se olhar o tempo inteiro, é estar dentro de si. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente não para pensar é que o quanto que a gente não respira nas nossas atividades, em tudo. Não importa, eu tô lá no tribunal, tô lá na produtora, tô lidando com a minha filha, tô dançando. Aí você tá tão preocupada em executar aquilo, em ser bem-sucedida, que você não tá checando internamente como é que tá a sua respiração, como é que tá seu corpo, como é que você tá lidando com aquilo, e depois vira um acumulado de sensações que uma hora você vai ter que lidar. E aí parece que você explode, mas não é bem assim. Sim. Aquilo vai acontecendo ao longo do seu dia. Porque a gente quer ser feliz o tempo todo, né? E é um erro porque a gente acha o quê, Danda? A gente acha assim, quando eu adquirir alguma coisa, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar algo, eu vou ser feliz. E aí a gente só vai projetando pro futuro. E como fica o presente? Fazendo até um gancho com o que a Ellen disse, uma coisa muito importante, eu sempre tento trazer esses recortes raciais e sociais. Quando a gente resolveu falar sobre essa pauta, eu comecei a ler e pesquisar algumas coisas. Pra gente, é tão fora da nossa realidade algumas situações que a gente precisa buscar para entender. E existem muitos órgãos de pesquisas e as próprias pesquisas apontam pessoas mais suscetíveis à pobreza, estão muito mais suscetíveis a estarem expostas às doenças como depressão, como ansiedade. Essas pessoas elas não têm conhecimento desse tipo de doença, então logicamente elas não vão conseguir tratar, elas são extremamente negligenciadas pelo sistema de saúde, é muito mais difícil e complicado de você conseguir buscar esses tratamentos através do SUS, assim, graças a Deus a gente tem, mas ainda é mais difícil de buscar, essa informação chega menos, então até quando a gente faz um recorte ali da questão de mulheres negras, de mulheres em periferia, de mulheres no interior, em estados muito pobres, sim. Mulheres que estão mais vulneráveis, obviamente, gente, a felicidade passa a ser, a gente tem pontos diferentes, e essas pessoas, elas estão buscando o mínimo para sobreviver. Então, antes da gente falar sobre essa questão do estado de felicidade, a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes algumas pessoas não conseguem entender o que é essa felicidade, porque elas não estão vivendo, elas estão somente sobrevivendo. Então a gente precisa legitimar a tristeza, né? Sim. A gente tem que legitimar... Não é romantizar a felicidade. E nem romantizar a tristeza, mas a gente entender que esse nosso estado de felicidade também, porque às vezes, por exemplo, se a gente for fazer um recorte, a gente vai falar, uma cidadezinha no interior, no sul da Bahia. Gente, felicidade para aquela gente vai ser chegar água. A felicidade, de repente, para uma mãe formar um filho. Sim. Então, a gente precisa também entender a gente entender sobre o que a gente está falando. Felicidade é um estado de espírito? Também. Mas por que que a gente é feliz? E antes da gente entender por que a gente quer ser feliz, o que torna a gente infeliz? Sim. O que a gente a gente tem ou que o que se a gente não conhecer, tem. né? Não, e o autoconhecimento vai trazer isso, né, Ellen? E uma autonomia, porque isso é importante. Primeiro, quando você está na sobrevivência, pegando aqui o gancho, é verdade, o seu sistema está todo alerta. Você está no sistema de reagir para um perigo. Então, se você não tem a sua sobrevivência garantida, você dificilmente consegue refletir sobre o que você está sentindo, porque você está o tempo todo como se você estivesse numa corrida pela vida.
Sim. Né? Antigamente de outras maneiras, hoje ainda, né, nessas questões de perigo, de vulnerabilidade, de agressões, que a gente sabe que existe. E aí vamos só admitir que você consiga, quando você consegue ter a informação e caminhos de autoconhecimento, e eu vou dizer, não é só ler sobre isso, é sentir, é experienciar. E é tão engraçado que eu sempre, como a Vanessa comentou, eu sou praticante de yoga há 20 anos. E aí alguém fala assim, mas yoga é só para quem tem acesso. Então, tem uma dubiedade, porque para você fazer yoga, você não precisa de nada. Você pode fazer em casa, sozinha? No chão. Você não precisa nem do tapetinho de yoga. Milhares de vezes eu já fiz 100. E a partir do momento que você começa a conhecer a técnica, que é super simples, tem no Instagram, tem no YouTube, tem aula, pessoas que vão até a periferia para ensinar, você já recebeu A gente tem o treino na laje, depois acesso. Já, assim, existe esse acesso e você tem que ter uma disponibilidade interna para acessar as dores. Eu acho que é isso que é a primeira barreira. Eu mesma, quando vou praticar ainda, todos os dias eu já sei dos benefícios, já sei que meu corpo se regula com aquilo. Muitas vezes eu vejo uma certa resistência do tipo assim, não, mas hoje você tem aquela audiência de manhã, hoje você tem aquilo lá, não deixa para outra hora. Você tende a não priorizar isso porque você de fato não quer sentir aquela dor, aquela sensação ou aquela emoção mal trabalhada naquele momento, e aí você a tendência nossa é dar uma empurradinha e até botar uma maquiagem e para você sentir não resolver. bem. Coloca o problema embaixo do tapete, aí bota o tapete por cima e segue lindo o dia. Mas se a gente não trata isso, uma hora o copinho vai transbordar, né? Exatamente. E aí você fica tentando eu fico imaginando que é que nem o mar. Você vê aquela onda, aí você tem como a gente ser humano acha que vai controlar tudo, é como se você quisesse ficar segurando aquela onda, a chance de você conseguir é nenhuma. Sim. Não é que existe alguma, é nenhuma. Ao passo que se você só simplesmente deixar ela vir e ver o que ela traz para você, claro que você não vai morrer, né, se largar lá para morrer com a onda, mas se você estiver presente e falar o que essa onda está querendo me contar, ela sempre tem uma mensagem. A emoção sempre tem uma mensagem importante para você sobre o que você está sentindo, sobre o que você está vivendo naquele momento. E você só se permitir sentir. Depois você sai daquela onda diferente. Seja você lutando pela sobrevivência, seja você vivendo com uma situação financeira extremamente favorável. Eu conheço os dois extremos do meu ponto de amizade, pessoas que eu convivo, meus clientes. E eu vejo que as angústias são muito parecidas. Só muda, talvez, a dimensão do que você quer. Talvez quem está numa situação mais vulnerável queira garantir o almoço para a família. Mas aquela outra situação, a pessoa quer, sei lá, passar um mês na Europa, ou ter a beleza perfeita, ou parar de envelhecer. Mas a angústia é a mesma. Então é muito engraçado. A gente só consegue, de fato, entender o que é felicidade quando a gente aprende as pequenas conquistas dessa jornada, né, do dia a dia. E que isso vem muito com a maturidade, né? A gente vai se entendendo com autoconhecimento. Mas o quanto antes a gente tem acesso a essas ferramentas para se conhecer, para entender que eu posso ser feliz na adversidade, numa problemática, num dia que ele não está tão favorável. Mas eu também acho que isso está muito ligado, principalmente a gente está falando sobre mulher aqui, a gente vem de uma sociedade machista, de um patriarcado que prega que a gente precisa ser forte o tempo inteiro. Sim. Eu sempre brinco assim, é legal isso da mulher guerreira? Ok. Mas é legal. exausta, Mas, gente, a gente tá cansada. Eu não quero ser a Xena, entendeu? Eu não sou Xena Pessoa Guerreira. Eu não sou 300 espartanos. Não quero mas ficar ela gritando está hoje de 300. girl power, amor. Quer ver? Dá um close aqui, faz a sua pose. Ó, ela tá de girl power. Mas vocês entenderam? Sou uma mulher poderosa, quero ser uma mulher dona da minha vida, Mas de vez em quando a gente também quer descansar. E a gente quer ser cuidada. E a mulher, ela tem uma dificuldade, porque desde que você nasceu, desde que você é pequenininha, você pode ser a irmã mais nova. A partir do momento que você tiver uma determinada idade, você já começa a escutar dentro da sua casa. Mas você é menina, você é mocinha, você tem que cuidar. Então a gente vai crescendo também muito com isso, de que a gente precisa segurar o mundo desabando nas nossas costas. Então eu sinto que muitas vezes a gente está preocupada em cuidar de todo mundo. A gente está uma mãe, por exemplo, vocês que são mãe podem dizer, você está preocupado.
em cuidar de todo mundo, em se preocupar que todo mundo tá feliz, seu marido tá feliz, seus filhos estão felizes, seus irmãos estão felizes, a gente vai se sobrecarregando. Então, no seu ambiente de trabalho, às vezes não tá tudo legal para você, mas a gente veste essa capa de que tá tudo bem. Então, também, a gente às vezes romantiza um pouco, talvez, essa falsa felicidade ou essa capacidade que a gente precisa. Quando a gente fala em encontrar felicidade em pequenos momentos, às vezes tem coisas que a gente está perdendo, que são incríveis que estão acontecendo na nossa vida, mas a gente está tão sobrecarregada, a gente está tão atribulada, a gente está tentando carregar o mundo nas costas e fazer com que tudo fique bem, para que todo mundo fique bem, que tudo fique bem ao nosso redor, que quando você para e senta, você pensa, mas eu tô feliz? Sim, você o vai que olhar eu tô fazendo por mim para estar feliz? E às vezes pequenos momentos que estão acontecendo, você tá deixando de curtir e tá tudo bem, assim, de certa forma, e não está, porque às vezes você que sai do trabalho, você quer ter um happy hour, você quer tomar uma cerveja com sua amiga, um vinho, ter um encontro, um date, mas você pensa, como tá na minha casa? Como estão meus filhos? Ai, tenho trabalho para continuar. A gente tem também uma dificuldade, foi o que você falou, de se concentrar, se entregar, de pausar. E não, é óbvio, a gente fala tudo em teoria, eu também falo todos os dias. A teoria é linda, é que a prática ela é diária. Amanhã eu vou acordar, tá horário, e eu vou treinar, e aí eu vou meditar, e aí o carro vai passar pra me buscar, e aí eu vou pro set, e eu programo tudo antes. E aí, às vezes, no outro dia, toco o relógio e eu só falo... Não faz nada do que planeja. Mas é porque ser feliz não é você tá rindo. A felicidade diária, eu posso estar enganada, mas pra mim a felicidade diária não é você estar rindo o tempo inteiro. Porque isso também já demonstra uma falta de equilíbrio. De conexão com a realidade, né? Ninguém é feliz o tempo todo. E outra coisa, eu acho que se você... O poder que a gente fala, o poder é você poder escolher. Essa é a coisa mais legal, que eu acho que é o poder de verdade. O poder não é você ser forte o tempo inteiro. Isso cansa, gente. Ninguém, nenhum herói. Até no que a gente assiste na TV, o cara tem a caída, né? Nos filmes mais clássicos. Sim, até no roteiro tem. Até no roteiro. Porque tem a parte mais isso quando nós estamos falando de super-heróis, né? Super-heroínas. Então, assim, o poder de você... Eu acho que a felicidade está mais ligada à resiliência do que a força de você lidar com tudo lá no top da... E aí, esse poder de você sentir tudo que está ao seu redor e você saber que a vida não é linear, porque a natureza não é linear. A lua muda, as marés mudam, as plantas têm um momento de florescer. Então, se todo o sistema no qual nós estamos inseridos muda, por que a gente não vai mudar? Por que a gente vai transformar a nossa vida numa linearidade? Claro, mas esse sistema aí explicou pra gente por muito tempo que a gente tinha que esperar que alguém ia trazer a nossa felicidade, né? A gente não tem uma questão histórica de você achar, e quando a gente faz o recorte de gênero pra mulher, né? Que tem todo um patriarcado. Que tem todo o patriarcado, assim, você vai ser feliz, o seu príncipe vai chegar ali no cavalinho branco, né, amor? Todo cheiroso, com brilhos e tal. A parte do cheiroso é bem difícil, né, gente? Depois de ter cavalgado pra salvar sua princesa, não, né? A dúvida. Difícil. Porque a gente tem uma questão de que se a gente também ficar esperando, né, que o outro vai trazer as respostas para minha pergunta, que o outro vai trazer aquela falta que eu tô sentindo aqui dentro, é como a gente começou o programa, vai dar ruim, né? Só que a gente aprende isso tomando muito, né? Você quer terceirizar a sua felicidade, é impossível, porque se você não... A única coisa que você consegue controlar é como você vai lidar, sentir aquilo que aconteceu. Você não tem controle. Assim, as intempéries da vida, elas acontecem todos os dias. Você não tem como, um trânsito, você pode se programar, aí você vai pegar, aí você vai, né? Você não pode atribuir a sua felicidade a nada que está fora de você. Muito bom ponto, Ellen, porque eu dei o exemplo do príncipe, e aí as telespectadoras podem pensar, poxa, mas a gente está falando então do amor, né? Da felicidade no amor. E não é. É em todas as vertentes da vida. Pode ser no trabalho, pode ser em casa. A gente acha que, eu consegui tal emprego, agora eu vou ser feliz, porque o meu chefe a minha promoção vai vir, porque agora eu vou ser a gerente, presidente, CEO da empresa. E se a gente não tiver as rédeas e tomar atitude, né, seja no trabalho, na vida pessoal, na casa, no amor. Mas eu acho importante a gente falar isso sobre relacionamento, porque a gente volta mais uma vez a falar sobre o patriarcado. Desde que o mundo é mundo, isso é uma verdade. Um dos status de você ser uma pessoa bem-sucedida, e você sendo bem-sucedido, você é feliz, é você casar,
você formar uma família e você ter filhos. Ainda hoje a gente discute, evoluímos, mas a gente tem discussões acaloradas, inclusive entre nós mulheres, porque ainda é muito comum você ter uma mulher de uma determinada idade, por exemplo, eu tenho 34 anos, sou solteira e não tenho filhos. E aí muitas pessoas perguntam, você tem vontade de ser mãe? E hoje eu, Dandara, não tenho vontade por uma série de coisas que eu estou construindo. É óbvio, gente, não sou uma pessoa, eu odeio a família, jamais. Tenho sobrinhos, sou apaixonada pelos meus sobrinhos, me dou bem com o filho de todas as minhas amigas, acho família linda. Sou aquela pessoa que vai em casamentos, chora de soluçar, te faz passar uma vergonha. Mas eu também levo em consideração a seriedade de tudo isso. O que é ter tudo isso? E um dos meus status, por exemplo, para mim, de felicidade, é a tranquilidade, seria a estabilidade financeira. Então eu acredito Tá que... fugindo do padrão da sociedade. Eu acredito que para eu construir tudo isso, eu preciso ter... Não é imposto. Então eu não tenho pressa, sabe? Eu acho que eu vou viver as coisas no meu tempo, as coisas vão acontecer da maneira que elas precisam acontecer, e eu escuto o tempo inteiro. Mas se você não for mãe, você não vai ser completa. Se você não for mãe, você não vai se realizar. E eu volto a pergunta pra pessoa, geralmente assim, pera, mas você tá sendo mãe pra se completar, mas quando você envelhecer, quem vai cuidar de você? Eu falo, ninguém, as pessoas elas não têm obrigação. Eu falo, então, eu não tô querendo criticar a sua maternidade ou a sua intenção de formar uma família, mas se você tá acreditando que você tá formando uma coisa, depositando já as suas expectativas num terceiro, você já tá errado, que é o que liga com o ponto que vocês duas falaram. A gente não pode depositar uma felicidade que é nossa, uma expectativa que é nossa numa próxima pessoa. Então eu acredito que ao longo da vida, você falou isso no começo do programa, a maturidade vai ensinando algumas coisas pra gente. E eu acho que pra você entrar dentro de um relacionamento e você tá feliz, você já precisava ser uma pessoa feliz. O outro, ele não vai te completar. Ele vai somar, Ele né? vai somar na sua felicidade. E isso... Aí a gente começa a aplicar esse tipo às suas relações. Sua relação com a sua família, sua relação com seus amigos. Porque felicidade é sua muito relação individual. com o seu Exatamente. trabalho. Muito. Você trouxe um ponto que é incrível. Porque às vezes, assim, quando a gente vai estabelecer nossa carreira, olha, a gente tem essa mania, porque a sociedade cobra isso. A gente sempre acha que tá velho. A gente sempre acha que tem prazo Amor, de transição validade. de carreira aos 40. E aí é muito... Aos 40. É muito legal e muito gostoso a gente viver, a gente chutar e a gente entender isso. Pô, planejei tal coisa. Quando chegar seus 30 anos, vai ser muito difícil. A gente muda, ele trouxe. É tudo cíclico, é tudo fase. O universo tá em expansão, a gente tá dentro do universo. Por que a gente acha que somos estáticos? Né? Se o universo, tudo ao nosso redor, né? Cíclico. É cíclico, tá mudando. E se você parar pra pensar, se você se relaciona, assim, o fato da gente respirar é a coisa mais maravilhosa. Até a minha filha ontem estava falando pra mim assim, eu achei tão bonito. Ela falou assim, mamãe, sabia que a coisa mais difícil que a gente passa é nascer? Porque são tantas disputas pra gente poder ser o óvulo fecundado. Que linda, ela trouxe essa reflexão. Aí eu falava, isso já é a coisa mais difícil pra acontecer na natureza. E aí você pensa, cara, eu tenho a oportunidade de estar aqui. De fato, parece papo assim, ai, nossa, que abraça a árvore, Good yogueira. vibes. Ai, mas gente, a gente não quer é mesmo, né? Mas, a gente bate palma pro pôr do sol. Mas sabe, a verdade é essa. Se você se conecta com isso, isso é de graça. É. Isso não tem lugar, nem momento. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no meio. Eu já tive em lugares assim, eu brinco, faço yoga e tal, mas eu sou advogada, então eu já fui em lugares difíceis, trabalho com audiência, em situações, às vezes você está lidando com a vida de uma pessoa. Tensas, tem complexas. lugar de seriedade que eu tô nisso há 23 anos, então minha mãe foi juíza, então não é que, tô falando aqui de um lugar, uhul, Então, né? o tempo todo paz e amor, não é é sobre isso, é sobre você, e aí não importa. Eu transito em vários lugares e você vê que quando a pessoa tem essa conexão dentro dela, de como é importante essa oportunidade de estar vivo, de como é gostoso você experimentar, que a gente é um laboratório de emoções e que a gente pode ao longo sentir do dia, né? uma o tempo tristeza, todo. aí logo depois você tá feliz e triste ao mesmo tempo, porque você tá, sei lá, feliz, pô, minha filha aconteceu tal coisa, ela tá, me deu um beijo, me escreveu um negócio, ou recebi uma mensagem do date que eu tô amando, que eu tô feliz, e de repente a minha advogada pega e fala, puta, hoje eu não vou trabalhar. Aí você pensa, puta, eu tenho aqueles BOs pra ela resolver, tem audiência, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo, você tá vivendo as duas coisas. E não tem como você não ser isso. Porque você seria um robô, que você tá bom, vamos apertar agora vamos sentir alegria, pronto. Agora vamos sentir tristeza. Não dá.
um bem-estar, a felicidade, para vocês, eu quero ver das duas, tem a ver com espiritualidade, com religião, com crenças? Vou trazer um recorte para mim, não vou explicar, só vou trazer e aí jogo a bola para vocês. Mudou muito a minha vida desde que eu comecei a praticar. Eu abro os olhos, eu abro os olhos todos os dias, agradeço e dou um sorriso. Eu não sei o que vai acontecer no meu dia, né? Porque a gente tá ali suscetível a muitas coisas, né? Muitas coisas terceiras nos impactam, né? Seja no trabalho, na maternidade, na vida pessoal, familiar. Então a primeira coisa que eu faço, eu abro o olho, dou um sorriso, agradeço o dia. Eu comecei bem. Ó, fiquei arrepiada com você falando. Isso mudou a minha existência. Assim, e eu faço isso todos os dias. E já aconteceu, engraçadíssimo, um dia que eu esqueci, fui correndo pro banho. Voltei, deitei na cama. Voltei, deitei na cama, abri o olho de novo, sorri. Falei, obrigada, Deus, mais um dia, vambora. E aí voltei pro banho. E ri. E já ri de mim. E olha, é sobre isso, porque eu acho que quando você... É essa gratidão, de verdade, não é gratiluz, whatever, que a gente fala por aí que dá raiva e tal. Não é isso. É você de fato... Gente, quando você se conecta com sua respiração e percebe, você fala, meu sistema tá todo trabalhando aqui. É um milagre. É um milagre a gente tá sentindo o nosso corpo. É um milagre. E por mais que você tenha dificuldade, sim, em situações de vulnerabilidade, sim. Eu já fui em atendimento comunidade, que é o meu programa lá, Eu Te Conto Direito. Eu já fui atender pessoas que estavam assim... de histórias, que se a gente contar aqui, a gente vai chorar, de pessoas que foram achadas com a cabeça embaixo da roda do caminhão e que hoje tem 80 anos e de repente dá um sorriso. Não é que ela tá lá radiante, você vê que ela tá vivendo situação de vulnerabilidade, mas o quanto que o nosso sistema é milagroso. Como que aquela pessoa tá viva? Eu fico pensando, eu ouvindo lá, ela queria tirar um documento, e eu ficava pensando dentro de mim, cara, essa mulher, ela teve 7 filhos, ela tá lá de pé e falando, eu vou fazer tudo que eu puder para melhorar a vida dela, mas ela já tá lá inteira. Ou seja, só pode ser uma conexão íntima que a gente tem com a gente mesmo, com o fato da gente estar vivo. E essa é a tal da espiritualidade verdadeira. É você se sentir... Cara, se você tá ali, você teve uma mãe, você nasceu de alguém, você teve um pai, você teve uma família, você tem uma comunidade que te apoia, ou mesmo que te desafia, mas que faz você estar ali, presente, respirando. E isso é mágico, né? É transformador. E é de graça, gente. É transformador. Me conta, Danda, pra você, a felicidade tem relação com a espiritualidade, com religião, com crenças? Eu não tenho sombra de dúvidas, assim. Eu acho que ao longo da minha vida, falando muito de uma particularidade minha, ao longo da minha vida e nesse decorrer de eu me descobrir quem eu sou, buscando minha ancestralidade e até... Sou uma pessoa que respeita todas as religiões, sou aquela pessoa que eu vou onde me chamarem, mas hoje eu sou praticante das religiões de matrizes africanas, acho que foi onde eu mais me encontrei. E então, para mim, é muito importante isso, essa questão de ancestralidade. Quando eu comecei a cuidar dessa questão espiritual, eu sempre acreditei nisso, que a nossa vida ela precisa ser um equilíbrio. Eu sou uma pessoa que prega muito sobre isso, de falar, gente, não adianta você fazer skincare e não tomar um copo d'água, não se cuidar. Eu sei que nem todas as pessoas acreditam em religião e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa encontrar algo que nos move. E aí você tem que ter uma relação de equilíbrio com o seu corpo, com a sua alma e com a sua mente. Independente de, sou evangélico, sou candomblessista, sou católico, sou budista. A religião, eu acho que a fé é uma coisa muito bonita. Eu venho de uma família que tem diversas religiões, então eu fui criada dentro de um colégio católico, já frequentei igreja evangélica, meu pai era budista, eu tenho espírita Kardec na família, tenho um bandista, candomblessista, então pra mim... tudo aí, né? Minha família tá igualzinha. É um balaio de gato. Sempre foi muito gostoso. Com muito respeito. Escutar todo mundo falar. Porque eu sempre prestei muita atenção em como cada um levava a sua religião, e o que a gente vê em comum é a fé, sabe? E acreditar sobre isso. Você brincou com esse lance de você acordar e acreditar. Eu corri pra quando eu voltei e falei, o quê? Não, hoje é o dia que eu mais preciso. Tava tenso, eu já sabia que aquele dia ia ser poderoso. Quando eu comecei a ir atrás e estudar, até porque eu queria entender muito sobre ancestralidade, sobre as minhas origens.
E aí eu comecei a ler, e é muito engraçado, assim, muito engraçado, muito gostoso, como prega a nossa relação, assim, principalmente dentro das religiões de matrizes africanas, elas pregam a nossa relação com o universo. Então, você com o seu alimento, você com o mundo, você com a natureza, você com o ser... E eu acho que isso, independente da sua religião, é uma coisa que une todo mundo. Então, isso pra mim foi muito importante de buscar. Às vezes eu tô no terreiro, eu vou no centro, e eu escuto isso. A gente passa por altos e baixos. Seu dia não... Isso é impossível. Ninguém vai ser 100% feliz o tempo inteiro, mas a gente não pode deixar também que há adversidades, um fato, uma coisa que aconteceu na nossa semana, estrague todas as outras coisas boas que aconteceram. Então eu venho aprendendo no decorrer dos anos a ser uma pessoa muito grata. Então é óbvio, tal coisa ainda não aconteceu, mas por que ela aconteceu? E dosar. A gente volta de novo a falar que não dá pra culpar o mundo, porque às vezes, eu tô esperando uma promoção que não sai. Tá, sua promoção não sai por quê? E aí a gente consegue fazer vários... O que você pode fazer pra isso, né? Pra melhorar. Você tá num ambiente racista, você tá num ambiente machista, as pessoas são misóginas, você passou ali por uma questão de homofobia, é óbvio, isso nunca é culpa nossa. Sim. Mas a gente... Se mas você tem um recorte a pra partir gente do também, momento né? que você começa a perceber que você está num ambiente assim, aquilo não te cabe. Então, o que você vai fazer para sair dali? Não tô falando para ninguém chutar a porta, nunca. Porque a gente não pensa assim, a gente vive situações determinadas que às vezes a gente vai entender o que está acontecendo, a gente precisa viver aquilo porque a gente precisa chegar em um outro lugar. São caminhos que a gente precisa passar. Mas o que a gente nunca pode fazer é aceitar. O que você tá falando é a resposta que era do meu próximo questionamento aqui pra vocês. Porque a gente começou o programa falando que é responsabilidade muito grande ser feliz, né? Muito. Ao longo da vida. E o meu próximo questionamento é, a gente precisa ser egoísta? Porque eu acho que a gente precisa pensar na gente. Não tem aquela... Olha eu já dando a minha resposta. Eu descobri que se eu não começasse a ser um pouquinho egoísta e pensasse no que eu gosto, onde que eu caibo, onde que eu me deixo entender, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto desconfortável, ali eu me sinto feliz com aquelas pessoas, naquele ambiente, Então, assim, eu acho que dizer preciso. não é muito dizer difícil. Não. Escutar o não é mais difícil ainda. E respeitar o não. Eu acho que é aí onde a sociedade entra em caos. Porque na teoria todo mundo fala, não, você tem que se impor. Mas principalmente na prática. Dá um nãozinho, numa reunião cheia de homem ali no tribunal. Como é? Eu vou dizer, é muito louco, porque eu sempre, quem me conhece há mais tempo deve pensar, imagina, a Ellen não é essa pessoa que não sabe falar não, porque de fato, a Ariana, advogada, só que no fundo eu começo a refletir que são muitas camadas que você não fala. Tanto que, por exemplo, a minha prática de yoga é sempre prioridade, até quando minha filha nasceu, que era um momento mais assim, só que quantas vezes esse não, e falar não já é um lugar muito difícil de exercício, e aí quando você consegue finalmente fazer isso, o não é aceito. O não é aceito, Ai, tipo assim, difícil. como você é, nossa, que egoísta. E aí eu brinco, e hoje eu escuto muito das minhas amigas, não, mas parece que eu não tenho essa autorização. Eu falei, então, lembra do avião? Primeiro põe a sua máscara e depois você cuida do lado. Porque se você não tiver para dar, você tá sendo mais egoísta ainda. Porque se você deixar o seu corpo se esvair, e é aí que você não vai conseguir cuidar do outro. Isso é um egoísmo no nível mais profundo. Então, se você estiver se nutrindo, se você estiver minimamente equilibrada, aí que você vai conseguir se doar. Então é um exercício inverso. Parece que você está sendo egoísta ao se cuidar, mas na verdade você está sendo generoso com quem está à sua volta. Você trouxe uma questão muito legal. Eu outro dia falei isso para minha mãe estava vivendo uma situação e um momento muito delicado que a gente passou das nossas vidas, do adoecimento do meu pai, falecimento, filhos, netos. E aí ela estava nesse caminho de depressão, ansiedade, e eu falei isso para ela. Eu falei assim, tem horas que você precisa ser egoísta e pensar em você. A mulher tem uma dificuldade de ser egoísta em pensar nela. Eu falei, só que quando você não pensa nem em você, você tá sendo 10 vezes mais egoísta do que você acha quando você pensa em você. Eu falei, porque assim, bem ou mal, você é a mãe, você é o pilar da família. Eu falei, se você não tá bem pra alimentar mais ninguém. Você não tá bem pra ajudar mais ninguém. Eu preciso de você bem, mãe. E foi isso, eu falei, eu preciso de você bem. Eu falei, então eu quero que você seja egoísta. Eu quero que você
diga, não vou ficar com o seu filho pra filha que tem filho. Não vou fazer isso pra você. Não vou cuidar de você. Não vou com você. E tipo, fale, hoje é o meu dia. Hoje é o meu momento. E o não hoje precisa eu quero de justificativa. Exatamente. Eu escutei isso há pouquíssimo tempo. Não e acabou. Às vezes você fala assim, sei lá, um convite, alguma coisa, eu preciso que você faça isso, me empresta tal coisa, eu preciso tal coisa. Não posso. Não quero. O não, ele não precisa. Você já falou não. Que a gente já faz um não por causa disso. Quando eu vejo, o WhatsApp é maravilhoso, porque você escreve ou manda um áudio, você fala, eu tô justificando a minha vida. Troca um podcast do áudio do WhatsApp por um simples não. E aí eu tenho uma amiga que ela mora fora, minha irmã, na verdade, mora em Londres, e ela tava falando assim, aqui, Ellen, é tão maravilhoso, que fala, I'm busy. Tipo, no, I'm busy. Pra sua melhor amiga, se ela falar, amiga, eu preciso que você vá não sei aonde, no, I'm busy. Ponto. Eu falei, jura, não é grosso? Não. Sim, olha que liberdade. Ela falou, sobrou mais tempo pra eu fazer outras coisas. Tipo, foi uma liberdade descobrir o poder dessa expressão. O poder de não e ponto. Ponto final. E o mais engraçado, que as pessoas respeitam. Porque o que a gente tá falando aqui é isso. A gente vem carregado de um não com muita satisfação, porque a gente vai ser questionada. E a gente, enquanto mulher, se a gente for falar principalmente no ambiente corporativo, pra você falar um não pra alguma coisa, eu trabalho com cinema, e uma mulher dentro de set pra ser respeitada, você tem que ser uma maluca histérica. E aí, esses dias eu tava num set que eu fui pedir uma coisa com a maior educação para uma equipe, eram vários homens, o pessoal de arte, e ali todo mundo corrido, entendo que tava uma loucura no set, e aí eu encostei silenciosamente, muito fofa, meiga como sou, pedi um favor. Um dos caras falou, olha, a gente já veio isso pra você, não sei o que. Eu falei, não, só tô aqui do lado esperando. O outro virou e ele me deu uma resposta tão atravessada. E aí aquilo me atravessou de uma maneira e eu já queria, o Hulk já queria sair, sabe? Assim, Dr. Banner já queria ficar verde, já queria começar a ficar nervosa. Eu, você não é essa pessoa, você é equilibrado, você tá num set, vão falar que você é maluca. Passou. Precisei pedir um novo favor pra essa mesma pessoa. E ela foi grossa de novo comigo. Eu dei uma respirada, eu ia dar uma resposta atravessada, eu encostei nele e fiz assim, amigo, por que você tá gritando comigo? Eu sou tão fofa. Eu falei, eu tô te pedindo uma coisa. E aí eu falei isso pra ele. Eu falei, excelência. Eu falei, eu sou tão fofa. Aí uma outra amiga minha tava assim, ela olhou, ela começou a rir. E ele ficou tão sem graça. Às vezes a gente precisa usar um sarcasmo meio... E aí, mas o mundo irônico. Não gira. O mundo não gira, ele capota. Passam uns minutos, ele precisou de uma coisa do figurino que a arte tinha perdido. E aí ele veio, perguntou se não tava assim, e eu pensei em dar um não super seco. Mas ele não era fofo? Eu pensei em dar tipo só um não. E aí ele veio, fez os questionamentos, eu falei não, mas e já veio mais. E aí eu super me justifiquei, me prontifiquei a ajudar, e ele foi. Aí depois eu fiquei pensando, por que eu fiquei me justificando? Eu falei, eu fui pedir um negócio pra ele foi super mal educado comigo. Falei, eu não teria sido grossa, porque eu só ia falar pra ele, não, e seguir o meu trabalho, porque ele ainda me deu uma patada, aí eu falei, a gente tá tão preocupado, o tempo inteiro, né? E eu tenho certeza que se eu tivesse falado só o não, ia ter virado um reverstress contra a minha pessoa do, meu Deus, maltratando a equipe. Então isso que você falou é incrível, porque lá as pessoas falam não, e todo mundo aceita, ninguém vai questionar o seu não. E sobra tempo, né, gente? Porque daí, por que a gente fica sobrecarregada? Porque é isso, você tem que ficar pensando, você tem que pensar na roupa que você vai, você tem que pensar o tom que você vai usar. No meu mundo, eu entrevistei algumas advogadas, delegadas no meu programa, o que acontece? Ela tava falando pra mim, uma que escolheu ser criminalista. Ela é criminalista há 45 anos. Ela falou que ela chegava na delegacia super competente, super, sabia tudo de lei. Aí ela ia perguntar educadamente, com a carapuça da lei. Aí ninguém dava bola. Aí ela falou, o dia que ela entrou e deu uns 50 gritos, aí ela passou a ser respeitada. Aí ela falou que ela teve que fazer isso durante muito tempo. Até hoje, quando ela chega, o pessoal já trata, ela já sabe quem ela é. Mas isso também é um reflexo desse recorte para as mulheres de que, primeiro, a gente tem que ser fofa. A gente tem que falar de um jeito legal, porque senão, ó, que louca, desequilibrada, não sei quem não transa direito, não tem marido. Tá de TPM. Tá de TPM. Tá naqueles dias. Eu vou te falar, Vanessa, você não sabe. Outro dia eu tava vendo, eu sei, viu? Mas me conta. Vou te contar um negócio absurdo. Saiu, público, uma juíza fez uma sentença normal. Uma juíza julga, né, gente? Então ela é obrigada, ela tem duas partes, ela é obrigada a fazer o trabalho dela e decidir. Claramente uma parte perde, óbvio, Sim. Né? Faz parte.
A parte que perdeu tinha um advogado homem, claro. O que ele fez? Quando ele colocou no papel do recurso dele, Lá vem. dizendo que a juíza advogou para a parte contrária e devia estar no momento de menopausa, de oscilações hormonais típicas do período. Só um minutinho. Juro por Deus, ele escreveu. Eu preciso engolir esse sapo, só um minuto, peraí. Assim, ó, vamos pensar. Se uma pessoa, não foi há 10 anos atrás, tá? Não foi. Foi tipo 2 meses. A gente vive isso diariamente. E se essa pessoa teve coragem de escrever para alguém que ia ler e que é público, porque o processo é público, gente, ele tem tanta confiança no patriarcado dele, ele tem tanta tá tão confiança, seguro do que ele tá falando. Ele vive tanto esse recorte, ele, os colegas e um monte de gente, que ele se sentiu tão acolhido ele para se escrever sentiu sobre à isso. vontade, porque a gente tá falando de termos da lei, a gente não tá falando de gente leiga. Isso aí que você falou não é uma conversa de bar que tá rolando na periferia de São Paulo. Que ele falou pro amigo dele lá. Imagina o que deve rolar nessas conversas. Então, se ele teve coragem de pôr na petição, que é tipo lá, num ambiente cínico, ele podia estar falando isso pro amigo dele, escrever de um outro jeito. Não, ele escreveu assim. Então, você imagina o tamanho da história. Então, nós mulheres, a gente vive isso. Isso tá escrito aí, tá tão claro. Então, a gente se sente cansado. Então, a gente, para falar um não, você já sabe que você tem que falar. A sociedade normaliza o não das mulheres. A gente não precisa explicar. Tem tanta coisa por trás de um não. Porque a gente se torna arrogante, a gente se torna metida. Eu volto a fazer o recorte racial. Se para uma mulher é difícil falar não, imagina para uma mulher preta, bem ou não posicionada, falar o não. Porque, principalmente, quando você ainda é bem posicionada, se você tá ali e você tá falando de igual para eles, você é uma pessoa arrogante. Isso. Você é uma mulher... E aí eu escutei... Mal amada. Já escutei várias vezes os seguintes comentários. Nossa, não sei como chegou onde não chegou. É por isso que essa gente não vence na vida. Aí, ó, neguinha arrogante, nariz em pé. Porque quando você tá de igual para igual, você consegue falar numa posição que as pessoas deveriam, teoricamente, te respeitar, elas se sentem tão desafiadas que o simples fato de você de você frequentar, de você pertencer ao mesmo patamar que ela, te torna uma pessoa arrogante. Então, o homem, na mesma posição que eu, pode falar da maneira que ele quiser, mas se eu igualmente rebater aquilo por ser preta, mais jovem, arrogante. Ah, não. Não vai longe, não. Chegou, mas vai cair. Chegou, mas vai cair. Chegou aí como? Tem que entender como chegou. Pra quem que ela com quem ela deitou no sofá, né? Imagina, desse jeito, assim, que ela imagina. E ó, por isso que é tão difícil, por isso que o assunto felicidade, porque olha a realidade. Como é que a gente vai viver no estado de plenitude, de felicidade, se o BO é esse, a gente tá lidando com isso. Então, assim, não podemos controlar. A gente tem mais que se posicionar, se unir, falar mais sobre isso, que eu acho isso super importante, porque se eu tô sabendo da sua história agora, eu fico cada vez legitima mais a minha, eu escuto a da Vanessa, cada vez legitima, e quem tá ouvindo a gente também fala, cara, eu já passei por isso, e a gente se une. E aí tem um dia que eu lembro que esse negócio de não ser feliz, aí você perde energia com isso, não tem como. Eu tenho a frase que eu brinco, o Brasil e os homens héteros me obrigam a beber. Tem dia que eu escuto cada pataquada assim, que eu olho e falo, meu Deus, sabe qual é o maior castigo na Terra? É gostar do homem hétero. Uma mulher que ela gosta do homem hétero, tem dia que eu falo, gente, em outra encarnação, eu chicotei Cristo na cruz. Porque pra até hoje... Gente, quando a gente fala assim, enquanto opção sexual, e vem assim, até um outro recorte totalmente, mas eu falo, gente, escolher gostar de homem, ninguém escolhe, é castigo. É castigo. Não existe. Mas é porque disseram pra gente que o final feliz é um ponto de chegada. Com o moço. Com o moço que vem no caso, tem toda uma construção ali. Então, a felicidade, e até pra uma geração que não é muito distante da nossa. Nenhuma. Tá muito mais perto do que aonde a gente quer chegar, né, como ideal. É porque a felicidade era um ponto de chegada. Então, assim, é o final feliz. Então, os livros que a gente lia era E Foram Felizes para Sempre. O filme terminava feliz, acabou, fim, né? Então, a gente, como é que eu chego? Tipo, onde que tá essa maratona que eu quero correr agora? Né? A gente tá sempre. Agora, a gente entender que não tem chegada. Gente, prestem atenção que filmes que geralmente não tem casamento ou final feliz, a gente tem estranhamento.
Eu, como eu trabalho com cinema, às vezes... E eu me pego pensando Mas cadê assim... o casamento final? Se os mocinhos não ficam junto... E tem acontecido, são poucos projetos ainda, mas a gente tem acompanhado novelas, umas coisas causam um estranhamento na gente de... Nossa, mas é esse o final? Como assim eles não vão ficar juntos? E é importante ter esse tipo de roteiro, porque aí a gente vê um pouco mais, dá esse estranhamento, porque a gente gosta de ver o ideal. A gente tem o ideal quer de pra beleza. nossa vida. Lógico, a gente tá o tempo todo buscando esse final que não existe. Cuidado, ficar lá, mas gente, não. Vamos viver a realidade. A realidade é que as amigas são de fato os amores que a gente tem. Outro dia eu lembrei que, não lembro o que eu tinha passado, nem sei se era uma questão externa ou se era um sentimento de você não estar se sentindo tão bem. Aí eu lembro que eu até comentei, eu fui num grupinho de yoga, por isso a espiritualidade, você vai conhecendo pessoas que têm a mesma vibe, que também estão conectadas com outra coisa, menos tão ligada nesse linear, né, nessa coisa linear. E aí eu tenho um grupo que eu gosto muito de amigas, e aí elas estavam lá, aí eu falei, cara, que delícia estar aqui, porque essa semana eu não tinha me sentido bem. Aí eu pensava, gente, se a Deia, se a Vanessa, se a Tátia, se elas gostam de mim, eu devo ser muito legal. Aí eu lembro que eu fiquei tão bem, só de ter pensado Foi aquele isso. pico de felicidade daquele dia, ou daquela semana. E das amigas. Porque não é o ponto final, você tá ali. Ele tá, né? Exatamente. Você saber que você tem amigas. Tanta coisa, tanta gente gosta de mim. Não, gente, no mínimo eu sou legal. Isso. E aí se amar, né? Se gostar. Amiga terapia é essencial ao longo da jornada, dessa descoberta dos altos e baixos. A gente não tá feliz todo dia, a gente não se sente bem todo dia, não se sente bonita todo dia. Ninguém se sente, mas a mulher ainda tem a questão do hormônio, né, amor? Pra ajudar. Pra ajudar. Então, de fato, a gente realmente tem esse acordo e fala, não tô bem, então eu preciso fazer algumas ferramentas que eu sei que me ajudam, como abrir o olho, dar o sorriso e agradecer, senão... Você bate o dedinho no quina da cama e fala, estraguei o dia inteiro. E até o então você precisa voltar. do seu equilíbrio de... Porque às vezes não é só um dia, às vezes você vai ter uma semana muito difícil. Você trabalha com processo, a gente trabalha com audiovisual. Então às vezes você tem uma semana mais atribulada, uma semana que você vai dormir mal, seus filhos podem ficar doentes. É um exercício muito interno, e eu falo assim, às vezes o meu lado ancestral, e quando eu leio sobre isso, dessa valorização de, olha, é um momento, são altos e baixos. Hoje tá ruim, mas vai melhorar. Tá ruim, o que você pode fazer para melhorar? Não dá para melhorar nada? Tá tudo bem também. Vai passar. Vai ao seu alcance. Você não precisa vestir todos os dias, acordar, colocar sua fantasia de super-heroína, da Mulher Maravilha e sair lá, ai meu Deus, eu tenho poder. Não, vai ter tudo bem. Vai ter dia que você vai sair da sua casa e a sua casa vai ter ficado uma bagunça. E amanhã você vai chegar e você vai arrumar. Hoje não deu tempo de fazer isso? Tudo bem. O que a gente não pode fazer é uma procrastinação eterna, de tipo, ver que a bola de neve tá enrolando e levando pra frente. E não conseguir lidar com isso. E não aprender a lidar com isso. Mas eu acho que esse equilíbrio, a gente ter de, tudo bem, hoje é um dia difícil, amanhã vai ser um dia melhor. Hoje eu não preciso sorrir o tempo inteiro. E tudo bem eu não sorrir hoje. O que a gente não pode confundir eu sempre brinco, eu divido a Dandara pessoa física e pessoa jurídica. O mundo pode estar desabando dentro da minha casa, no meu trabalho, as pessoas do meu trabalho não têm nada a ver. E eu aprendi a fazer o exercício contrário, porque a gente tem muito essa mania de não levar os problemas pessoais para o trabalho, só que a gente pega os problemas do trabalho e leva para casa, e desconta em casa. Nossa. Então você fica estressada com sua filha, você fica estressada com seu marido, com os seus filhos, com o seu cachorro, com a sua casa. Quando eu passei na terapia e lendo, a levar isso também, porque uma vez eu fui questionada, ela falou, você não leva os seus problemas pessoais para o seu trabalho. Então por que você leva os seus problemas do trabalho pra sua vida pessoal? E você briga com seu namorado, você briga com a sua mãe, você fica estressado, você grita. E aí foi o dia que deu a virada da chave que eu falei, gente, isso é verdade. Então, a partir do momento que você bateu lá seu ponto, você saiu do set, acabou seu trabalho, você pisou na sua casa, a sua carga do trabalho é isso aqui, ó. Você faz isso, Ellen? Eu Respirou. faço. O yoga dá umas ferramentas para ajudar, né? Porque é essa respiração. É isso que você tem que não, né? Mas assim, é uma sugestão se que eu policiar percebo. Pra isso. Você tem que se permitir sentir aquela onda. Porque se você ficar segurando, você não aguenta. E tá tudo bem se a gente não entende a onda naquele momento. Mas se você tem que legitimar que ela tá ali, né? Ela tá ali. Aí você, sabe, porque é impossível.
Quando esse negócio de não levar o trabalho para casa é muito difícil. Eu sou advogada, inclusive do audiovisual, que não tem hora, né, gente? Nenhuma. Não tem hora. É assim, doutora, desculpa esse horário, mas... E às vezes é um problema muito sério que você precisa lidar, uma situação que não tem como. Então, acaba entrando na sua casa mesmo que você não queira. E aí, se você também ficar fazendo força para aquilo não acontecer, é mais um esforço. Primeiro que você vai se prejudicar na pessoa jurídica. E segundo, que você também vai fingir que o negócio não está existindo, que é a mesma coisa. Então, não tem como. Você viu um negócio, não tem como você fingir. Você sabe o que está acontecendo. Quanto mais resiste, mais persiste. Exatamente. Então, eu acho que faz parte você... Primeiro, sair de um ponto de partida. Não existe nada linear. Vida perfeita. Ponto. Ótimo. Perfeito, já sei. Então, se você permitir que... tramitar e sentir e perceber o seu corpo. O seu corpo é maravilhoso, ele tá dentro de você. Né? Porque você isso é ser feliz na jornada. Exatamente. Por que a gente demora tanto? Eu escutei isso a vida inteira, mas agora que tá fazendo sentido pra mim, depois dos 40 tá fazendo sentido, que a beleza na não linearidade, né? Num dia que tem altos e baixos, e como que eu saí daquele momento que foi desconfortável pra mim, daquele momento que me deixou um pouco chateada, um pouco irritada, e eu descobri, olha, eu respirei, saí daqui e tô melhor, e essa é a beleza. Sabe que eu acho que é um grande exemplo pra gente do que é ser feliz no simples? Criança. Sabe por quê? A mãe vai lá... Já arrepia as mães. Crianças e, gente, animais. Eu fico vendo os donos de pet também. Você vai lá, você compra o brinquedo da Fisher Price pra sua filha. Você vai lá no Pets, você gasta R$200 com um brinquedinho pro seu cachorro. Você compra aquela casinha de gato que faz tudo. Você chega e dá o brinquedo pra sua filha. Ela vê a embalagem da caixa e eu não sei por que a embalagem... Entra dentro, virou uma nave mais espacial, atenção, virou uma nave. Um carro. O meu cachorro, ele gosta de brincar com a caixinha do ovo. Eu chego em casa, quando ele vê eu colocando o ovo na bandeja, ele entra num desespero. Chegou o dela e o meu. O meu presente. E aí, eu faço às vezes trabalho social e eu já percebi isso com as crianças. É óbvio que os adultos, eles ficam muito gratos quando a gente chega ali, entrega a cesta básica, as mães, elas estão num estado de êxtase e felicidade, respirando aliviada, que é, meu Deus, olha, esse pessoal tá aqui, recebemos. Putz, chega um projeto, tem todo vai um incentivar. Contexto, sim. Tem mas os a adolescentes. felicidade... Mas quando você olha, gente, criança... genuína, né? A criança com aquela felicidade inocente, que às vezes o mundo tá desabando, tem ali pai, mãe, irmão, eles estão num cômodo de tipo 30 metros quadrados, morando em 15, 16 pessoas. E o fato de você dar uma boneca pra aquela menina, e você vê ela correndo, um menino com uma bola... a gente aprende muito com os nossos filhos. Eu falo, gente, a criança, ela aprende a ver. Porque a criança ela já tem a capacidade de avaliar. Mas é a felicidade do momento, mas é tipo, olha, tava tudo muito ruim. Ah, mas eu ganhei uma boneca. Tava tudo muito ruim. Poxa, mas agora não tá tudo ruim. Porque a felicidade, agora de fato, agora. Ela faz parte do... E a criança, né, já Agora entendeu que feliz. eu tô no momento agora, tô feliz agora. Passou um tempo, eu tô feliz de novo. É todo esse processo. Eu acho que quando a gente aprende a avaliar esse tipo de coisa na nossa vida, na nossa mente, de pequenos processos também de felicidade, ajuda muito a gente. E uma coisa que você falou que é verdade, a maturidade vai trazendo isso pra gente. A gente vai amadurecendo e crescendo, a gente passa a dar mais valor a momentos com a família, a momentos com os amigos, a pequenas conquistas. Gente, felicidade da dona de casa, hoje em dia, eu posso dizer, é promoção no mercado. Você não vê promoção no mercado. Chega em casa com a casa cheirosinha. Cheirosa. O dia que você termina a faxina, amor. Nossa, que delícia, eu adoro. O dia que eu arrumo os brinquedos espalhados das crianças na casa. E vai durar pouco, mas às vezes você olha vai e fala durar assim, pouco. Eu às vezes termino de lavar o banheiro, aí eu falo, putz, mas agora eu preciso tomar banho. Ai, não quero. Aí liga pra amiga, posso ir na sua casa? Tá tão lindo, assim. Eu falo, esses dias a minha amiga mandou no grupo, gente, tô no atacadão aqui da Radial, tem promoção. E ela mandou uma foto dela segurando uma lata de leite condensado, tipo, moça, tão feliz. Menos 80%. Mas ela mandou uma foto tão feliz que eu falei, olha, gente, a gente vai amadurecendo e a felicidade do adulto é uma lata de leite condensado na promoção. Da promoção. Eu me identifico muito na faxina, viu? A hora que eu chego em casa, a casa tá limpa
amor pra você. Qual que é a sua felicidade? A gente já descobriu a nossa aqui, né, amiga? Eu vou te falar, são as minhas amigas. Quando eu tenho uma mensagem do grupo, que a gente tem um grupo que chama Mulheres Maravilhosas, eu tenho vários, né? Vários grupos. Sobre isso. Aí elas falam assim, amiga, arrumei um dia, vamos todo mundo encontrar e vamos. A hora que eu sei, que eu amiga lembro. terapia? Eu lembro que eu tenho essas amigas. Quando eu lembro que eu tenho essas mulheres incríveis, quando eu lembro que elas existem, eu leio uma mensagem, pra mim é a minha maior felicidade. É uma rede de apoio. Ou eu tenho um amigo também que eu adoro, alguns amigos que me ligam e falam assim, oi doutora, tudo bem por aí? Assim, isso assim, é instantâneo, eu posso estar no caos de um set, quando eu olho aquilo... Eu acho que escutar Dá um quentinho no algumas coração, pessoas, né? Eu sou de relações, assim, então eu gosto mesmo, assim, pra mim, grupo, pessoas que, sabe, tá perto, trocando, vendo, ouvindo, isso pra mim é muito feliz. E agora que minha filha já tá com 10 anos, ela tá incluída. Aliás, ela já ia desde criança, mas agora ela entende mais, Faz ela parte. participa, então ela dá opinião. Então, isso pra mim é felicidade. A felicidade, ela é muito individual mesmo, assim como o sucesso, né? Eu lembro que alguns dias atrás, numa segunda-feira, eu tava com as crianças 14h, brincando em casa. Naquele momento eu olhei pra mim. Isso foi tão importante. Eu olhei pra mim, eu vi as crianças e olhei e falei, segunda-feira, a essa hora eu tô podendo tirar e ficar com os... Aquilo é riqueza. Não importa quanto eu tenho na conta no banco, não importa o que alguém me diga, sucesso é você chegar em tal lugar ou ter esse status. Ninguém tirava aquela felicidade. A gente reconhece e entende o que é o sucesso de verdade. E isso independente da sua classe social, raça, gênero, quando a gente se apega nisso. Porque a sociedade impõe pra gente que sucesso é isso, que felicidade é isso, que ser bem-sucedido é isso. São várias caixinhas e camadas. Mas eu acho que quando a gente olha pra dentro de si e a gente entende, não, isso me completa, isso me faz feliz. Esse é meu sucesso. Isso é de graça, é né, amor? sucesso. O resto você tem que comprar, que é capitalismo, né? Exato. Então, porque a gente tá inserido, então... na compra. Ai, que luta, né? Porque eu já entendi o que é minha felicidade, mas como eu tô inserida nessa sociedade... E a indústria não vai facilitar nada disso pra gente. A indústria quer que a gente compre, consuma, faça. E é isso, às vezes, quando eu entendi que eu era bem-sucedida, quando eu entrei, assim, me joguei nessa do cinema, quando os meus amigos começaram a bater foto, gente, que aparece o nosso nome nos créditos. E pra mim foi um dia que eu chorei. Quando saiu a primeira série, assim, saía lá, primeira assistente, Dandara Lanzini. E aí eu cheguei, eu vi uma chuva, passei o dia inteiro trabalhando, uma chuva de DM, de gente me marcando no Instagram, no Facebook. Quando eu comecei a olhar, era minha mãe, minhas tias, meus amigos. E aí os meus amigos faziam vídeo. Eu tô aqui assistindo a série, e a minha amiga, ela é maravilhosa, é a minha amiga. É porque é um reconhecimento, é um prazer, que ele é individual, gente, muito né? provavelmente, os donos da produtora, milhares de pessoas, não façam a mínima ideia de quem eu sou. Não, e tão acostumados, sabe? porque... Mas pra mim, eu olhei assim, e aí eu falei, eu acho que eu sou bem-sucedida. Eu falei, eu trabalho com o que eu gosto, eu faço o que eu amo, e as pessoas que realmente me importam e se importam comigo estão orgulhosas de mim. Quando formos, a gente tira foto, né, Ellen? E manda pra ela na WhatsApp. Agora eu vou ficar não de olho, saio, Eu fico super emocionada em créditos, isso desde a época da TV. Toda vez que aparece o meu nome, eu fico meu Deus, sabe, mais um filhinho nasceu? Eu vou dizer uma coisa, viu, gente, pra fazer uma síntese aqui da nossa conversa. A real é que tá todo mundo exausto. A real é que tá todo mundo lutando aí pra buscar a sua felicidade, pra buscar ser feliz. É que uns disfarçam melhor do que os outros, mas tá todo mundo nessa busca e às vezes a gente fica um pouco exausto mesmo. Eu quero aproveitar agora pra entregar um mimo pras nossas convidadas. Eu quero entregar que a gente porque gosta isso também é felicidade. Os pequenos prazeres da vida não é receber presente. Nossa Senhora. Obrigada, Bruna, Luísa. Estado de felicidade já. Posso abrir? Por favor, vamos abrir. Isso é um estado de felicidade. Eu amo essa coisa. Gente, tem nada melhor no mundo do que isso. É liberdade na praia. Você bota o seu celular, enfia isso aqui na mão, ainda mais se você tem filho. E vai caminhar. E vai caminhar. E vai caminhar por uma vida mais livre, leve, colorida. Olha. Gente, amei. Eu Que adoro bom, o animal que print. bom. Que delícia, deixa eu ver. Você viu que tem uma cartinha? Gente, vou ver a cartinha que eu Quem faço. escreve carta à mão hoje em dia. Gente. Que lindo.
Ellen, me conta onde as pessoas te encontram, te acham pra te mandar esses directs de "Oi, doutora, como você vai?" E me conta também do programa, que já deve ter dado uma curiosidade pras nossas amigas aí. Ó, vocês me encontram no Instagram, Ellen C. Mesquita, com E2Ls. E o meu programa é o Te Conto Direito. Eu vou deixar depois o @ direitinho para vocês seguirem. É um programa que vai falar sobre questões jurídicas por mulheres, advogadas, delegadas, de um jeito super simples para vocês entenderem, tá? Espero vocês lá e adorei estar aqui, Van. Maravilhoso, é bom que a gente vai ficar por dentro de tudo. Errar jamais. Agora a gente tem amiga advogada. Advogada. Eu vou falar para as pessoas, não fala assim comigo não, vocês não conhecem a Vocês minha não amiga tão entendendo, advogata, amor. tá? Se eu me defendo, você não sabe quando alguém me contrata, que eu vi. Ai, que lindo. Meu amor. Danda, onde a gente te encontra? Me conta das suas redes e qual é o seu próximo projeto. @Dandara Lanzini, Dandara com H no final, Lanzini com Z. Podem me chamar stylist, gente, produtora de moda, figurinista, quem quiser dar uma repaginada no visual. A gente vai fazer, faz cartela de colorometria, mexa no seu guarda-roupa, vou aí ajudar, organizo a vida da galera também, vou dar super dicas de moda. Então só me procurar nas redes sociais. E quem quiser me chamar pra viajar, assim, agências que quiserem também. De graça. Tô Vamos super lá. disponível pra viajar pelo Brasil e pelo mundo e ficar postando nas redes sociais. Ah, que delícia! É o que a gente mais quer. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com Prazer. você. Maravilhosa.